Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Lira e iniciaremos uma série de aulas de matemática básica. Essa aqui será a nossa primeira aula, que é a introdução à linguagem e notação de conjuntos. Começaremos descrevendo o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção de objetos, o qual são chamados de elementos. Cada um desses elementos é um componente desse conjunto. Geralmente são indicados por letras maiúsculas. Exemplo: temos o conjunto A com o elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Temos o conjunto B com o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui vai embora. O conjunto C com o conjunto A, ou o elemento B, o elemento C, o elemento D. Aqui tem mais elementos, o X, o Y, o X, o Y e o Z. Certo? Utilizamos os três pontinhos, como no caso do conjunto B e no conjunto C, quando temos um conjunto com muitos elementos a serem listados e sabemos quais seriam esses elementos. No caso do conjunto B, eu sei que depois do 5 vem o 6, o 7, o 8, o 9 e continua, sem fim. No conjunto C, eu posso ver que é o conjunto das letras do nosso alfabeto, do alfabeto brasileiro. Então, eu sei que depois do D vem o E, o F, o G, o H, certo? E vai embora, até chegar no X, no Y e no Z. Tanto o conjunto A quanto o conjunto C, eles são finitos. Por quê? Porque eu sei quantos elementos tem no conjunto. No caso do A, nós temos 4 elementos. No C, nós também sabemos quantos elementos no conjunto, já que ele representa o nosso alfabeto. Nós sabemos que tem 26 elementos. Então ele também é finito. No caso do B, eu não posso dar uma quantidade de elementos dentro do conjunto, porque ele é infinito. Certo? Veremos esse tipo de elementos assim mais à frente. Aqui, representações de um conjunto. Nós temos listagem de elementos. Exemplo: o conjunto das primeiras 4 letras do nosso alfabeto. Como a gente viu no slide anterior, nós podemos representar os conjuntos dessa maneira. Temos o conjunto B, onde tem o A, o B, o C e o D, as 4 letras, as 4 primeiras letras do nosso alfabeto. Mas também podemos representar como propriedade dos elementos. Aqui é uma descrição da propriedade de elementos do conjunto C. Lê-se: o conjunto C é formado pelos elementos X, tal que, essa barrinha aqui é tal que, tem livro que representa com ponto e vírgula, certo? Então, pode ser ou ponto e vírgula ou barrinha, tanto faz. O conjunto C é formado pelos elementos X, tal que X é um número ímpar. Eu sei que o conjunto C ele é o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e aí vai embora. Ele é um conjunto infinito. Certo? Essa é uma forma de descrever esse conjunto infinito sem precisar listar todos os elementos. Certo? Continuando. Aqui temos mais uma forma de mostrar um conjunto. No caso, o diagrama de Venn. No diagrama de Venn, podemos representar um conjunto com um desenho, geralmente uma esfera, uma elipse, onde podemos colocar os elementos dentro do desenho. Aqui temos o conjunto D, onde estão representados os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Eu posso escrever como o conjunto dos elementos dos números naturais de 1 até 5. Essa aqui como propriedade. X pertence aos naturais, tal que
x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Ele está entre 1 e 5, incluindo o 1 e o 5. Certo? Veremos a parte aqui dos conjuntos naturais nos próximos slides. Certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre relação de pertinência. Relação de pertinência a gente coloca pelos símbolos de pertence e não pertence. Serve para indicarmos se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Veja o seguinte, no conjunto que a gente deu, do 1, 2, 3, 4 e 5, o pertencente ao conjunto D, nós temos que o 3 pertence ao D, ao 3 aqui. O 6, ele não pertence ao D, ele não está aqui. Tá vendo? Acaba no 5. Relação de inclusão. Relação de inclusão, nós utilizamos os símbolos de está contido, não está contido, contém e não contém. Esses símbolos servem para indicarmos se um conjunto está contido em, não está contido em, contém ou não contém outro conjunto. Mais alguns exemplos aqui, gente. Colocamos o conjunto A, B e D. Não sei porque eu coloquei D aqui, mas tudo bem. Mas é porque era igual ao outro conjunto do slide anterior. Mas tudo certo. Conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, os elementos A, B, C e D. E o conjunto D, o elemento 1, 2, 3, 4 e 5. Podemos ver que o A está contido no conjunto D, porque todos os elementos do conjunto A, olha só, cada elemento pertence ao conjunto D. O 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui e o 4 está aqui. Então podemos dizer que o A está contido no conjunto D. Também por conta disso, podemos dizer que o A é subconjunto de D. Ele é subconjunto, é um conjunto que pode estar dentro do conjunto D. Podemos ver também que o B não está contido no conjunto D. Nenhum dos elementos listados aqui está dentro do conjunto D. Certo? E do mesmo caso que o A está contido no conjunto D, D contém o A, mas o D não contém o conjunto B. Verificando aqui, gente, mesmo se tivéssemos um conjunto C, onde fosse 1, 2 e 6, esse C, eu posso ver que ele tem 3 elementos, onde o 1 pertence ao conjunto D e ao conjunto A, o 2 também pertence ao conjunto D e ao conjunto A, mas o 6 não. Então, o conjunto C, ele não está contido no conjunto D e o C também não está contido no conjunto A, por conta de um único elemento. Certo? Continuando. Conjunto vazio. Quando o conjunto não possui elementos, ele é chamado de conjunto vazio. Um conjunto vazio ele é denotado por chaves, onde não tem nenhum elemento, ou pelo símbolo desse zerinho aqui cortado. Certo? Há uma descrição dizendo que qualquer propriedade que seja contraditória servirá para definir um conjunto vazio. Coloquei um exemplo aqui. Um conjunto vazio seria algo do gênero: um conjunto dos objetos x, tais que x é diferente de x. Como assim? X é diferente de si mesmo. Mas aqui não pode. Não pode ter um elemento diferente dele mesmo. Então, esse conjunto é vazio. Certo? Veremos outros exemplos de conjunto vazio mais à frente, não se preocupe, tá? Conjuntos iguais. Um conjunto é considerado igual ao outro quando possui os mesmos elementos.
Exemplo, o A tem o elemento 1, 2, 3 e 4, e o B tem os elementos 3, 2, 4 e 1. Podemos ver que o A é igual ao B. São os mesmos elementos listados. Veremos também mais alguns exemplos em próximas aulas. Não se preocupe, vou fazer uns exercícios no próximo vídeo para a gente poder treinar tanto esse tipo de situação, conjuntos vazios e conjuntos iguais, certo? Agora vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Nós primeiro vamos dizer sobre os conjuntos naturais. Os conjuntos numéricos são os conjuntos mais comuns que encontramos na matéria de matemática, certo? Então, vamos ver aqui. Os naturais, eles são representados pela letra N. O conjunto dos naturais é infinito, começa do zero e sempre é acrescentado uma unidade. Olha ele aqui. Os naturais, que é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora, infinitamente. Eles são representados por números inteiros positivos. Olha só, fala dos inteiros. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros foi criado para adicionarmos os números negativos, e ele é representado pela letra Z. Aqui, o conjunto Z. Temos os positivos, olha só, que são os elementos naturais, mas também temos os negativos, que são os antes do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora. Ele vai embora tanto para o infinito negativo quanto para o infinito positivo. Agora vamos falar dos conjuntos dos racionais. Aqui começa a ficar interessante. São os números que podem ser expressos na forma de fração, sendo A e B números inteiros e o B diferente de zero. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q e pode ser escrito dessa maneira aqui. Ó. E é o conjunto de A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros. Eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Porém, o B tem que ser diferente de zero. Certo? Agora vamos para os racionais. De novo, toda fração é um número racional. Temos 3 quintos, menos 2 onzeavos, 11 25avos, menos 2 terços. Também podemos falar que todo número inteiro é um número racional. Olha só, o menos 4 é um número inteiro, negativo, mas ele pode ser representado como menos 4 sobre 1. O 13 é um número inteiro positivo, mas ele pode ser representado por 13 sobre 1. Até o zero. O zero também pode ser representado como 0 sobre 1. E todo número decimal exato é um número racional. Vamos exemplos. O 0,7, que é 7 décimos, 0,25, 25 centésimos, 1 quarto, igual com 1 quarto, né? Simplificando. Menos 3,4, que é igual a menos 34 décimos, que é igual a menos 17 quintos, simplificado, certo? Eu dividi isso aqui por 2. Da mesma forma que eu dividi aqui por 25 e aqui eu dividi por 25. Todo número decimal periódico também é um número racional. Exemplo, 0,2222 e menos 0,0707 e vai embora. Você está vendo que os números eles se repetem. O 2 está repetido e aqui o 0,7 também está repetido. Certo? Vamos transformar agora aqueles conjuntos decimais, os decimais periódicos em fração. O 0,222 ele é igual a 2 nonos. Dizemos que 2 nonos é a fração geratriz do número
0,222. Como encontramos esse número? Eu digo que a fração, que eu não sei qual é, ela será igual ao decimal periódico. Nesse caso, nosso 0,222. Nós vamos multiplicar essa igualdade inteira por 10. Vai ficar 10x igual a 2,222. Apenas um número se repete nesse caso, tá vendo? Só o 2. Se fossem dois algarismos, estaríamos multiplicando a igualdade por 100. E assim por diante. Vamos lá? Vamos aplicar agora uma subtração da segunda igualdade com a primeira que a gente encontrou. Temos 10x igual a 2,222 menos x igual a 0,222. Certo? Vamos chegar então ao resultado que 10x menos x dá 9x. 2 menos 0, 2. 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2 e vai embora. Aqui vai cortar tudo. Vai sobrar 9x igual a 2. Resposta, o 9 que está multiplicando o x vem para cá dividindo. Vai ficar x igual a 2 sobre 9. Seguindo o mesmo procedimento, podemos encontrar a fração de geratriz de menos 7,0707, onde nesse caso vai dar menos 7 sobre 99. No caso, x é igual a menos 0,0707, certo? Eu vou multiplicar por 100, porque nós temos dois algarismos que se repetem, o 0 e o 7. Certo? Olha cá, dois algarismos se repetindo. Então vai ficar 100x é igual. Como multiplicar por 100, a vírgula vai andar duas casas. Então vai ficar menos 7,0707. E eu vou subtrair com a primeira igualdade. Menos x, que é igual a menos 0,0707. Certo? Vai ficar 99x, 100x menos x, 99x. Menos 7 com menos 0, menos, vai ficar aqui, vai subtrair. Menos com menos, mais ou menos, certo? Menos 7, menos 7. Fazer uma subtração com dois números negativos, né? Interessante. Aqui vai subtrair. 0, 0 com 0, 0. 7 menos 7, 0. De novo, 0 com 0, 0. 7 menos 7, 0. Então, x é igual a menos 7 sobre 99. Certo? Continuando. Agora nós vamos para o conjunto dos reais. Eles são representados pela letra R. É o conjunto representado pelos números racionais e irracionais. Para tratarmos dos números reais, precisamos falar dos números irracionais, que são as dízimas não periódicas. Ou seja, as dízimas dos algarismos não se repetem infinitamente. Um dos números irracionais mais famosos, nesse caso que eu coloquei aqui como exemplo, é o π. No π a gente sempre fala que o π é igual a 3,14. Ele é uma aproximação. É aproximado de 3,14. O valor dele inteiro seria 3,14, 15, 92, 65, 3, vai embora. Se eu ficasse aqui o tempo todo só falando desse número, eu ia ficar a vida inteira falando. Mas continuando. Continuando, não vemos repetição de algarismos. Então, ele é um número irracional. Números como raiz de 2 também são irracionais. Raiz de 3 também são irracionais. Estão vendo? Os algarismos após a vírgula, eles não se repetem. Uhum.
Aqui nós temos a relação de inclusão entre os conjuntos. Os conjuntos naturais, o conjunto naturais ele está contido nos inteiros, que no caso está contido nos racionais, que está contido nos reais. Podemos representar dessa forma aqui. É os reais sendo um grande conjunto, englobando todos os outros. Reta real. A reta real é a forma de representarmos os elementos dos conjuntos dos reais numa reta, porque ela vai do menos infinito, ficou estranhozinho, pronto, até o mais infinito. Esse símbolo aqui é de infinito. Tá certo, gente? Aqui eu estou listando os elementos que eu quero. Por exemplo, aqui está o zero. Aqui o menos 1, o 1, o menos 2, 2, menos 3, o 3, o 4. Poderia representar todos os números que posso representar nessas retas. Aqui, o raiz de 2. Raiz de 2, eu sei que ele é aproximadamente 1,14 e ele não se repete após a vírgula. Mas eu sei que ele está entre o 1 e o 2, então ele está aqui. O π, que é aproximadamente 3,14 e continua. Certo? Então, ele está aqui depois do 3. 1 meio, ele já é um número racional. Ele está aqui justamente bem no meio do 0 e do 1. Menos 5 quartos. Menos 5 quartos seria menos 1, alguma coisa. Tem que calcular. Seria 5 dividido por 4, dá 1, dá menos 4 aqui. 1, coloca um 0, vírgula, 2, 2, zerinho aqui, olha só, 1,20 menos 1,25. Ele é um número racional, negativo. E o menos π, a gente já sabe, é menos 3,14 e vai embora. Certo, gente? Aqui nós vamos fazer uma forma de intervalos, representando os conjuntos reais na forma de intervalos reais. Olha só, vamos com calma aqui, ó. A gente pode representar esses intervalos na reta real, na reta que a gente viu no slide anterior. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, de intervalos abertos, onde o A é aberto, tá vendo aqui, ó, a bolinha branca? Significa que temos um conjunto de elementos, o conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que o A, mas ele é menor do que o B. O A, ele não pertence a esse conjunto. Não pertence a esse conjunto aqui. Vou chamar de conjunto Azão. Ele não pertence ao conjunto A. E nem o B. O B também não pertence ao conjunto A. Quem vai pertencer são todos os números entre A e B. Certo? Podemos escrever esse intervalo na sentença matemática, nessa forma aqui, ou então como símbolo. Pode ser com parênteses ou colchetes. Certo? Tanto faz. Não tem problema. Você pode fazer da maneira que achar melhor.
Temos também os intervalos fechados na reta real, onde o A e o B, nesse caso, eles vão pertencer ao conjunto. Certo? Aí colocamos a bolinha pintadinha aqui, pretinha. Onde o x é maior ou igual a A, mas ele é menor ou igual a B. E no símbolo, podemos representar dessa forma aqui. Os colchetes voltados para os números, certo? Os voltados para o número, para o A, e esse aqui para o B, certo? Aqui não tem muita diferença. Temos o intervalo semiaberto à direita, ou seja, aqui só temos uma parte aberta, mas a outra está fechada. Nesse caso, o A pertence ao conjunto A, mas o B não pertence. Certo? Por isso o A está pintadinho aqui, mas o B não. O B está apagado. O X é maior ou igual a A, mas ele é menor do que B. E representamos dessa forma. Esse colchete aqui virado para o A, mas esse aqui voltado para fora. Podemos colocar também com um parênteses, certo? E, lógico, o intervalo semiaberto à esquerda, onde o A, o Azinho, né, não pertence ao conjunto A, mas o B, ele pertence ao A. X é maior do que A e ele é menor ou igual a B. Certo? Mais alguns exemplos também agora para o infinito. Podemos ver que temos um número aqui, representado pelo A, ele está aberto, mas o conjunto vai ao quê? Até o infinito positivo. Representamos assim, onde o x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. O símbolo dessa parte de intervalo é o que? Aberto em A, o A não pertence ao conjunto, e até o mais infinito. Lembrando, no infinito está sempre aberto, tá, gente? Aqui já é fechado, então o A pertence ao conjunto, então x é maior ou igual a A. Fechado em A e vai até o infinito positivo. Aqui está indo para a esquerda e está aberto. Olha só, não está pintado. Então x é menor do que A. Ficaremos como? Do menos infinito até o A aberto. E por último aqui, nós temos onde o x é menor ou igual a A, o A faz parte do conjunto, vai do menos infinito até o A fechado. Certo? Vamos agora fazer uma pequena forma de comparar os números, certo? Comparar dois números reais A e B significa estabelecer qual das informações abaixo é verdadeira, certo? Se o A é menor que o B, se o A é igual ao B ou se o A é maior que o B. Quando esses números são racionais, reduzimos as representações por frações de A e B a um mesmo denominador positivo e comparamos os numeradores. Vejamos esse caso aqui desse exemplo que eu coloquei, onde o 5 quartos é menor do que 7 terços. Vamos verificar, olha só, podemos fazer como? Podemos fazer MMC dessas duas frações aqui, certo? Vamos fazer MMC dessas duas frações. MMC de 4 e 3. Onde eu vou dividir por 2, aqui o 4 eu posso dividir por 2, mas o 3 não. Então, repito. E eu posso aqui dividir por 2, vai dar 1. E aqui eu repito. Agora eu repito aqui o 3.
Aqui fica 1, 1. Prontinho. Aqui eu multiplico. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. O que eu estou fazendo aqui? O denominador eu vou transformar para 12. Do 5 quartos e do 7 terços. Eu vou multiplicar o 4 por 3 para dar 12 e o 3 por 4 para dar 12. Só que eu não posso fazer isso só com os denominadores. Então, vou fazer isso com também os numeradores. Certo? O 5 quartos vai ficar 15 dozeavos. 5 vezes 3 igual a 15. E o 4 vezes 3, onde já tínhamos visto, 12. Certo? E os 7 terços eu vou multiplicar por 4 para poder encontrar o denominador 12. Olha só. 7 vezes 4 é igual a 28. E o 3 vezes 4 é igual a 12. Podemos ver que o 15 ele realmente é menor que o 28. Ficaria assim, ó. 15 sobre 12 é menor do que o 28 sobre 12. Certo? Mais um exemplo. Temos que o menos 11 terços é menor do que o menos 16 quintos. Vamos verificar aqui também. Mesma coisa, MMC 3 e 5 vai dar 15. Nesse caso, vamos multiplicar o 3 por 5 e o 11 por 5 também. Vai ficar menos 55 sobre 15 avos. E o 16, menos 16 quintos, eu vou multiplicar por 3. Onde menos 16 vezes 3 vai dar menos 48 e 5 vezes 3 vai dar 15. Vai ficar menos 55 sobre 15 menor do que menos 48 sobre 15. É o mesmo denominador, mas ó, podemos ver que o menos 55 é realmente menor do que menos 48. Quando A e B estão na forma decimal, comparamos as partes inteiras. O maior número é o que tem a parte inteira maior. Na forma de decimal, eu coloquei aqui também esse exemplo. 1,21, estou dizendo que ele é menor do que 3,007. Podemos ver olha só, que a parte inteira, a parte antes da vírgula, o 1 realmente é menor do que 3. Então, isso aqui está correto. Aqui, menos 1,7 maior do que menos 3,584. O menos 3 ele vem à esquerda do menos 1. Certo? Então, realmente, o menos 1 ele é maior do que o menos 3. Então, isso aqui também está correto. Quando as partes inteiras são iguais, tomamos igual número de casas decimais em A e B, até que surja uma casa com algarismos distintos nesses números. Em seguida, comparamos os números resultantes. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Temos aqui, por exemplo, 1,13 e 1,37, que eu estou dizendo que 1,13 é menor do que 1,37. Certo? Aqui, o 1 e o 1 são iguais. Perfeito. Mas após a vírgula, aqui não. Esse aqui vai ficar o quê? Esse aqui é menor do que o 3. 1,1 é menor do que 1,3. O 2,35 é maior do que 2,231. O 2 é igual aqui na parte inteira, mas após a vírgula, o 3 é maior do que o 2. Então, 2,3 maior do que 2,2. Está correto esse daqui também. Mais outro exemplo. Menos 4,832 maior do que menos 4,8333 e vai embora. Infinito, certo? Pois bem, gente.
Aqui, menos 4,832, o menos 4 é igual, o 8 é igual, o 3 é igual, opa, o 2 finalmente é diferente. Como é número negativo, o menos aqui vai ficar maior. Então, pô, menos 4,832 ele será maior do que menos 4,833. Certo? Gente, encerramos aqui essa primeira aula de introdução à linguagem e notação de conjuntos. Fiquem no aguardo, eu estarei produzindo mais alguns vídeos para a gente e eu vou postando conforme eu for terminando eles. A próxima aula que eu colocar aqui, ela conterá alguns exercícios. Vou fazer uns exercícios com vocês para treinar justamente essa parte que a gente aprendeu. Bom, não deixe de estudar e um grande abraço para todo mundo. Se puderem comentar alguma coisa ou quiserem tirar alguma dúvida, podem colocar nos comentários aqui do YouTube, tá? E se tiverem alguma coisa para dizer, se querem dizer alguma coisa sobre o canal, se querem falar sobre o vídeo, só dizer que eu estarei respondendo, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.